Vanessa Tuleski, astróloga. Oi, sou Alexandre Schutt, astrólogo. E a gente vai falar a respeito do momento atual, na parte da conjuntura geral e na parte pessoal. A gente vai começar com a quadratura Urano-Plutão. Urano é este aqui. Plutão, este aqui. Eles vêm formando quadratura desde 2011 e com isso o mundo é como se estivesse de pernas para o ar, e sempre que essa quadratura pega planetas do seu mapa pessoal, faz a sua vida entrar num processo muito grande de revisão. Então esse aspecto está mexendo com nações, está mexendo com a ordem no mundo, e desde que começou também Saturno em quadratura com Netuno no ano passado, a gente começou a ter mais mexidas ainda na estrutura, o que vai continuar em 2016. Então esse vídeo tem por objetivo tentar explicar o que está acontecendo e como que a gente vai se movimentar em meio a isso. O que você tem para dizer, Alexandre? Então, o período de Urano e Plutão de 2011, 2012 começou a ficar muito forte, a gente começou a ver mobilizações no mundo, repetidas mobilizações no mundo, de revoltas, de quebras de estruturas, né? E vai até mais ou menos 2018. Eles já não estão mais juntos, os graus já não estão mais juntos, mas eles continuam caminhando nessa quadratura que a gente está falando. E desde o ano passado, 2014, quando Saturno entrou pela primeira vez aqui em Sagitário, já iniciou o processo dessa outra quadratura que também mexe com assuntos tanto pessoais como assuntos coletivos. Dos assuntos coletivos, a gente vê alguns exemplos de Saturno e Netuno quando houve aquela explosão, ataque ao jornal francês. Qual é o nome do jornal? Charles Hebdo. Contra a ideologia, onde começou a ter um conflito religioso ideológico que tem bem a cara desse Saturno e Netuno. E eles não chegaram ainda a graus exatos. Hoje é dia 1º de novembro de 2015, domingo antes do feriado de finados. Esse aspecto ele vai ficar forte entre dia 25 e 26 de novembro, ou seja, daqui 3 semanas eles começam a ficar de grau exato. Mas a gente tem esses aspectos de Saturno e Netuno com esse ataque contra alguém que tem uma ideologia diferente que a sua, e ao mesmo tempo a gente tem essas migrações acontecendo no mundo novamente. Toda vez que acontece esses aspectos, eles mexem com ideologias, com sistemas políticos e também com migrações. As migrações, a gente tem exemplos no Mediterrâneo, quantos barcos saíram da África, da Síria, e alguns que até tombaram e morreram pessoas. Tudo. Esses processos eles continuam, e esse aspecto aqui, ele vai ficar de grau exato, ele vai agora dia 26 de novembro, depois ele se afasta, em junho, julho ele volta de novo, se afasta um pouquinho, depois em final de agosto, início de setembro ele junta pela última vez, acho que é dia 10 de setembro, a última vez. E depois ele vai ficar no ar. E o que a gente vai falar é sobre isso, sobre qual é a postura, o que a gente tem que aprender com essa configuração. Exatamente. Nisso tudo tem um planeta também muito importante, que é Júpiter, que é o regente do Sagitário, onde está passando Saturno. E o Júpiter está aqui em Virgem, entrou em agosto de 2015, vai ficar mais ou menos até o início de setembro de 2016. E o Saturno em Virgem, ou melhor, o Júpiter em Virgem, é uma época em que o Júpiter está no seu signo de exílio e, portanto, nós temos menos prosperidade. E nós estamos numa fase também de reavaliação de posturas, porque é um signo muito identificado com isso. É muito identificado com autoaperfeiçoamento, com economia, com olhar para aquilo que não está bom.
Então, junto com esse aspecto de Saturno com Netuno, que dá uma impressão de que o mundo está desmoronando e que a gente não sabe para onde ir, muitas vezes a gente sente uma necessidade de fazer uma revisão. Mas é como se a gente às vezes fizesse isso de má vontade. E na verdade a gente tem que aproveitar o Júpiter em Virgem para se aperfeiçoar, para ver onde é que a gente está errando, para começar a acertar. Existe uma ideia aqui de prosperidade oculta na medida que a gente acertar esses pontos que não estão bons, tá? E o Saturno com Netuno tem também dado diversas consequências que a gente vê assim na vida pessoal das pessoas. Porque o Netuno é onde a gente está sonhando ou até se excedendo, certo? Mas o Saturno chama para a realidade. Ou seja, um trabalha com a fantasia, com os desejos e os sonhos, e o Saturno com a realidade. Exatamente. Até a gente vai usar aqui algumas palavras-chave. Eu vou ser o Saturno nesse momento. E eu vou ser o Netuno. Tá. Saturno é definição. Netuno? Não sei. Definição, né? Definição, Disciplina? E o Saturno, ele não tem disciplina, ele é aberto, é como o oceano, tanto faz a ordem. Organização? O Saturno não tem. O Netuno não tem. Realidade? Os sonhos, né? O Netuno traz os sonhos, as ilusões. Né? Pessimismo? Não, o Netuno é possível. É possível? Não, tudo é possível para o Netuno. Enquanto o Saturno é mais pessimista, não, tudo é possível. Tudo é possível. Se você falar e imaginar, já é possível. Saturno às vezes não desiste. Netuno desiste. E Netuno pega, mas depois não aguenta. Depois ele desiste. Isso está nos mitos da história de Saturno e Netuno. Netuno pegou poderes. Ele falou, eu fico com o reino da terra e reino dos mares. Passou um tempo, ele chamou o irmão Júpiter e falou assim, não estou dando conta, você pega a terra para você? Ele falou, tá bom. Então ele desiste, é diferente do Saturno, que Saturno vai até o fim. Pois é, isso a gente vai viver muito na vida da gente. Vai ter coisas que a gente vai perguntar, eu mantenho isso? Eu mantenho essa estrutura que eu construí? Ou será que eu vou um pouco mais e tento realizar meus sonhos? Então, assim, é um período que assim, aqui é como se fosse a rocha e aqui o oceano. Eles estão juntos, eles não são da mesma frequência e nesse momento eles estão num conflito e isso no céu está acontecendo para o mundo, mas como a gente está com o objetivo de falar para a vida pessoal, a gente precisa pensar na nossa vida, o que acontece na minha vida. Será que eu tenho sonhos? Será que eu estou realizando os meus desejos? E será que algumas coisas que eu estou mantendo por obrigação, Saturno puro? Ou existe realmente agora um ideal nisso? Você vai ter que fazer uma revisão. Porque algumas vezes você vai querer manter estruturas que na verdade estão tendo um custo para a alma muito grande, né? Mas ao mesmo tempo, onde você estiver viajando demais, se excedendo muito, que é o Netuno, você está precisando colocar um pouco de ordem, principalmente talvez uma nova forma de pensar, que é o Saturno em Sagitário, uma nova filosofia. O Saturno dá um limite para o Netuno e o Netuno dá uma abertura de consciência para o Saturno, ou seja, tem horas que um é mais forte, tem horas que o outro é mais forte, e tem horas que esse forte pode atrapalhar, e tem horas que esse forte pode ajudar. Então, o que a gente está falando assim, por exemplo, Netuno também é muito de escapismo, de drogas, de repente resolver com a mente, viver no mundo mental, viver no mundo das ideias, e de repente Saturno fala, não, você precisa construir, igual os 3 porquinhos, você precisa construir uma casa segura. Isso. Ainda que essa casa, com Júpiter em Virgem, que é um signo de modéstia, possa começar pequena, né? Ela não vai começar grande. Essa é uma consciência que a gente vai ter que ter no primeiro semestre. Isso. No mundo inteiro e na vida pessoal nossa também. Isso, as coisas para serem realizadas não vão poder ser realizadas de uma forma grande.
mas você pode fazer bem feito o pequeno e fazer direito o pequeno. Fazer com constância, que é um dos desafios também do Júpiter em Virgem. Porque muitas vezes a gente tem grandes sonhos, mas, por exemplo, eu quero passar um concurso público. Será que eu estou estudando todo dia? Será que eu estou cumprindo horário? Será que eu estou também fazendo sacrifícios, que é um outro tema de Netuno, para alcançar os meus objetivos, que é um tema de Saturno? Eu quero alcançar meus objetivos facilmente, sem dor. É difícil nessa época. Mas esse momento é um momento de rupturas, é um momento de sacrifícios, é um momento que o mundo, o nosso mundo pessoal e o mundo em si, ele começa a ter divisões. Você começa a falar, não quero mais seguir esse caminho, não aceito esse caminho, não é bom. Ao mesmo tempo, o outro lado tem algo para ensinar. Então é um período muito complexo. Aqui termina de grau exato ano que vem, 2016, mas ele também segue mais alguns anos, mais pelo menos uns 2 anos, até Saturno entrar em Capricórnio. Em 2018, exatamente. Ou seja, a gente está final de 2015, até 2018, em vez de reclamar, fala assim, o que eu posso aprender com o outro lado? O que eu posso aprender com outro ponto de vista? Porque aqui são pontos de vistas diferentes, são ideologias diferentes. Então aqui no Brasil a gente está tendo agora um momento onde há uma visão diferente de um partido com outro, ou de um segmento com outro. E isso vai ser muito mais forte ainda, vai aumentar isso, né? Então o que a gente pode tirar proveito no sentido de fazer um mundo melhor, de fazer o nosso mundo melhor, de tomar decisões, principalmente tomar decisões, falar assim, eu vou aproveitar esse momento, estou com a modéstia, né? Como a Vanessa colocou, do Júpiter em Virgem, e vou devagarzinho, passo a passo, para construir meu novo caminho, meu novo castelo. O castelo a gente pode falar como Saturno e o Netuno como oceano. Então imagina você construindo um castelo na areia, mas você constrói ou longe do mar, ou longe da onde o mar vem, ou perto. Então nesses 3, 4 encontros que eles vão estar, vários castelos que a gente vai construir na nossa vida, pode vir de repente o mar e derrubar a parte de cima. Mas se você fizer bem estruturado, ele fica. Ou seja, simbolicamente falando, é um momento que assim, todos vão passar por isso, é uma coisa da humanidade, mas passando de uma forma que chega 2018, 2019, começa a colher frutos. Colher frutos do que tem que se esforçar nesse momento. Esse é um momento, realmente, como ele falou, de muito esforço, até em sintonia com o Júpiter em Virgem. E eu vejo também Virgem como um signo de tentativa e erro. Mas a única coisa que ele não tem é não tentar. O Júpiter em Virgem tem uma questão de tentar, que também é uma questão dessa quadratura. Aquilo que eu não tentar não acontece, não existe, porque o grande problema dessa quadratura é, eu tenho realizações, e se eu não fizer elas não vão existir. Então você tem que colocar uma carga de energia, uma carga de esforço para que elas existam. E você tem que começar com um grãozinho, que é esse Júpiter em Virgem. Eu vejo Júpiter em Virgem também com pequenas mudanças de postura no cotidiano. Por exemplo, se você tem uma grande meta, se você não consegue nem acordar cedo, como é que você vai conseguir estudar para um concurso? Aqui a gente mexe, eu estou falando do concurso porque é uma grande meta. O Saturno em Sagitário rege grandes metas e grandes desejos, mas que vão ter que começar com uma mudança no seu cotidiano, no seu dia a dia e na sua forma de pensar também. A gente está lidando aqui com uma quadratura em T mutável. O mutável pede muita flexibilidade também, que é algo ligado a esse aspecto. Mutável são esses signos: Sagitário, Peixes, Gêmeos e Virgem. Então quando a gente fala quadratura em T, que está pegando esses aspectos, né? Isso, e está ausente nessa quadratura em T este signo aqui. De certa forma, é como se a gente fosse ter que ter inteligência, que é a coisa dos Gêmeos, para lidar com a realidade, para ter boas ideias, para ter ideias criativas e para driblar, de repente, épocas em que a gente vai achar que alguns resultados
não estão sendo à altura do que a gente ainda gostaria que fosse, tá? Tem um provérbio coreano que fala assim: na dificuldade a gente descobre novos limites. Esses gêmeos que não tem nada de algum planeta sendo trabalhado nesse momento, é o caminho, porque é através da criatividade, da maleabilidade. Fala assim, tem um problema? Ótimo, vamos resolver. E vamos desenvolver novas soluções, novas performances, vou pensar diferente. Poxa, eu me lembro de uma pessoa que me falou uma coisa e é diferente do que eu penso, é diferente do jeito concreto do meu caráter que eu trabalho. É o contrário, é uma forma, é uma oportunidade de crescimento. E isso está no início, ainda vai aumentar esse processo, né? Então ele tem um pico ainda desse processo, desses encontros planetários. A gente também tem o nodo norte e o nodo sul, que eles estão saindo de Libra, saindo de Áries, aqui é no início do zodíaco, 0 graus, eles andam para trás, os dracônicos, né? O cauda do dragão, cabeça do dragão, nodo sul, nodo norte, Rahu, Ketu, e eles estão entrando agora em Virgem e Peixes. Isso vai acentuar isso, é a questão agora de novembro, dezembro, janeiro já começa uma mobilização grande das pessoas, vai envolver muita gente buscando soluções. Então começa a vir de dentro. Eu não posso ficar mais reclamando ou triste, eu vou ter que me virar. Não é uma guerra, mas é como fosse uma guerra. É como eu tenho que me virar, eu tenho que descobrir aonde tem a fonte d'água, eu tenho que descobrir como eu posso alimentar meus filhos. Então começa a vir uma solução e o final dessa história há um respeito entre o outro. No início há uma ruptura. E quando acaba 2018, 2019, começa a ter um respeito pelo diferente. Eu vejo também o Saturno em Sagitário como um grau elevado de ambição. Então, nesse momento, quais são as ambições que você tem, os grandes sonhos que você tem? E aí, o que de pequeno Júpiter em Virgem você precisa fazer para isso, né? A partir do meio do ano, a gente vai ter uma outra sintonia, que vai ser o Júpiter entrando em Libra. Muita coisa vai se resolver a partir de parcerias, tá? De contatos, de relacionamentos. Mas agora não. Existe um momento de autoaperfeiçoamento pessoal, que inclusive coloca um pouco os relacionamentos na berlinda, não acha, Alexandre? As pessoas tendem a mais se voltar para se reformarem do que para estarem preocupadas com o outro. É como se agora você fosse arrumar sua casa interna e externa, tá? Nos relacionamentos vocês vão parar para ver e falar assim, nossa, o meu parceiro ou a minha parceira pensa de um jeito que é diferente de como eu penso. Então no início cria essa ruptura e crise. E depois, se houver diálogo, porque isso aqui necessita de diálogo, então está caminhando para um diálogo, e aqui também Saturno e Netuno, Urano e Plutão, são pessoas que não querem diálogo. Se parar para pensar... E a parte ausente aqui, né? Falta o diálogo. Falta. Então, quando o Júpiter entrar ano que vem, 2016, em Libra, começa a falar assim, nossa, eu estou exigindo tanto do parceiro, ou do meu chefe, ou do meu funcionário, ou dos meus filhos, e de repente eu posso pensar e ver o outro lado. O outro também tem razão. Eu estou olhando para mim também, ou meu Deus está só apontando para o outro? Porque o Júpiter em Virgem tem muito uma questão de autoaperfeiçoamento e de reflexão. Essa quadratura mutável traz isso muito forte. Então é o momento de pensar. Às vezes o ônus disso é que a gente não vai ter todas as respostas. Vai dar uma ebulição muito grande, tá? Uma agitação interior muito grande, mas ela é produtiva, ela vai resultar em novas coisas, porque a gente também está reciclando a nossa maneira de pensar. Essa parte ausente aqui da quadratura em T, né? Porque é uma cruz que não se completa, né? São as novas ideias e é uma flexibilidade que a gente pode passar a ter, porque esses planetas mutáveis trabalham muito isso, a nossa flexibilidade. E trabalham também muito as nossas crenças. Aquilo que eu exijo do outro, será que eu estou fazendo? Aquilo que eu cobro do outro, será que eu faço? Porque o Saturno em Sagitário tem muito a ver
com elevados padrões éticos, será que a gente, ao cobrar, por exemplo, dos nossos políticos que têm honestidade, será que no nosso dia a dia a gente também não está fazendo coisas parecidas? Comprar programa pirata, burlar, não pagar, roubar uma coisinha pequena, pegar nota que não usou, vai num táxi, pede nota e não usou, mas para descontar. Ou seja, esse jeito, porque assim, a gente está falando bem dos Gêmeos, mas também tem o lado ruim dos Gêmeos. O Brasil tem a Lua e Júpiter aqui em Gêmeos, então o país ele tem em si o jeito malandro de tomar vantagem. E agora, nessa primeira quadratura de novembro até mais ou menos fevereiro, ou seja, de novembro, final de novembro até fevereiro, quase março, ou pode incluir março, vai ser o período que a população fala: não aguento mais malandragem. Não aguento mais malandragem. E aí, o que a gente está falando para, em vez de olhar para o outro, você sabe, né, quando você aponta uma pessoa, um dedo aponta para cá, mas tem 3 apontando para você. Isso. Então, julgar é uma coisa, mas tem 3 apontando para você. Então, aproveita esse período, olha para dentro, olha em todas as circunstâncias. E começa dos pequenos detalhes. Assim, esse é o nosso conselho, a oportunidade do período. Exatamente, a oportunidade do período é momento de reforma interior, momento de mudar hábitos também, de usar o senso crítico não contra você, mas se aquilo que você quer do mundo é uma coisa, você tem que olhar se você está fazendo aquilo também. Então, se você está roubando em pequena escala, como é que você quer que os seus governantes sejam honestos? Então, você tem que fazer a sua parte. Isso é muito Júpiter em Virgem, que também é um posicionamento que trabalha ecologia, economia, que são conceitos muito importantes nessa época também. O Júpiter em Virgem, ecologia, é sustentabilidade. Sustentabilidade é preparar o campo para a próxima geração, preparar para a próxima geração. Então você não pode pensar em você, que a gente chama do ego, pensar em si próprio. Você tem que pensar, é bom para mim, é bom para as próximas gerações. Esse é um tema muito recorrente de Júpiter em Virgem, e da constelação de Virgem, inclusive, né? E quando houve essa quadratura de Plutão, o aspecto de Plutão e Urano, quando eles estavam aqui em conjunção, começou um processo no mundo de falar de sustentabilidade. E agora, nessa quadratura, é necessário resolver, muito necessário, até 2018, que haja realmente ações verdadeiras para manter o planeta melhor, né? Isso a gente voltando para uma visão maior. E do Brasil, esse nodo norte e esse nodo sul vão estar juntos com Netuno. Vai ter um outro planeta que a gente não está colocando, Marte, que vai estar aqui também no ano que vem. Vai ser um momento de, assim, faça o melhor para você. Faça o melhor. Não deixa para vidas futuras. Não erre. Não peque. Não faça algo que você não quer que façam para você. E esse é um período tanto pensando no sentido financeiro, político, ético e da natureza. E principalmente da natureza, que vai ser, assim, visão histórica do mundo daqui a 200 anos. Vão falar, o pessoal naqueles anos de 2015, 2020, não tinha visão nenhuma, só fazendo bobeiras, né? Então, assim, é isso. E os assuntos religiosos, né, essa parte religiosa e guerras, tende a piorar no mundo. Enquanto eles estão brigando, brigue com você mesmo. Enquanto eles estão em guerras, você pode comentar, mas brigue com você mesmo. Fala assim, aonde eu estou errando? Como que é aceitar o outro? Como é aceitar o outro completamente diferente, que acredita em outro Deus, em outra verdade? Isso é Netuno em Peixes, não é isso? É uma oportunidade isso. Contra o Saturno em Sagitário, no sentido que às vezes o Saturno em Sagitário é aquilo que a gente se aferra muito fortemente com a nossa verdade.
Mas na quadratura com Netuno a gente tem que entender que as pessoas estão em lugares diferentes, com visões diferentes, a gente trabalha com relativo, né? E uma outra coisa importante de 2016 é que Marte vai ficar 5 meses em Sagitário. Vai ter momentos que ele vai estar direto, momentos que ele vai estar retrógrado, mas o Marte Sagitário é muito a sua aventura pessoal, o que te dá entusiasmo, o que faz a sua alma vibrar, ou você vai ficar esperando que isso venha de fora. Então esse também é um desafio de 2016, que você se aventure naquilo que faz a sua alma vibrar. Esse vídeo que a gente está fazendo, ele é importante quando a gente está falando desse Marte aqui em Sagitário, porque se você não fizer a sua ação, alguém vai pegar a energia desse Marte e vai fazer. Então, tem pessoas que falam, nossa, vai ter muita guerra religiosa, né? Os personagens já apareceram dessas guerras, eles já estão mostrando. Só que se cada um usar essa energia para fazer algo bom, algo positivo, a guerra diminui um pouco. Ao invés de brigar com o outro, realizar seus desejos, o que é muito do signo do fogo, né? Às vezes você fica implicando com o outro, porque no fundo você não está realizando as suas aventuras, que eu vejo muito Sagitário ligado a isso, as suas ambições. Isso gera o quê? Inveja, retaliação, enfim, quando você não está usando bem a energia do fogo, que é uma energia para brilhar, né? Mas para brilhar, você vai ter que fazer com Júpiter em Virgem o comecinho, a basezinha. E assim, eu vou fechar da minha parte, né? Da minha parte eu falo assim, esse período comece devagar, mas pense já de uma forma sagitariana, porque o Sagitário ensina. Sagitário é como se fosse a ponte do conhecimento para uma outra pessoa ou para várias pessoas. Então pegue a pessoa em casa que não sabe ver do jeito que você vê e tenha paciência, ensine a pessoa a ver de outra forma, a ver a beleza da vida que você vê. Você fala, em vez de brigar porque você não consegue ver, eu vou te ensinar como eu vejo. E esse é um período que você pode fazer isso tanto para os parceiros, para não haver rupturas, como também você pode ensinar os filhos, ou os sobrinhos, ou sei lá quem, para as próximas gerações pegar essa experiência que a gente está vivendo e não repeti-la novamente. Boa ideia. Eu acrescentaria que o Júpiter em Virgem também é quando você compartilha isso no seu trabalho, com colegas de trabalho, no seu dia a dia, compartilha ideias. Ou seja, você acredita que aquelas pessoas que estão ali convivendo com você, elas podem acessar grandes conceitos sagitarianos, né? Então você explica coisas que você vivenciou em cursos, você leva pessoas para cursos, você leva pessoas para meditação, para práticas de auto-melhora, que é uma coisa muito do Júpiter em Virgem. Leituras, estudos, cursos, workshops, tem muita coisa, né? Isso, exatamente, que é para quê? Aí a gente chega também no Netuno em Peixes, para ampliar a visão. Talvez para alcançar uma coisa do Netuno em Peixes, que é maior paz, maior integração, que é o que está no fundo do inconsciente, né? Aqui sempre tem alguma coisa a ver com a área comum, né? Então existe também a necessidade de você também pegar pessoas de classes sociais diferentes e incluí-las na sua classe social de alguma forma. Se você está aprendendo alguma coisa cujo conteúdo teve que pagar muito, então você transporta o conhecimento para quem não pode pagar. Então é uma forma de relacionamento positivo. Ou seja, a gente está falando, tem no céu aspectos difíceis, com planetas transpessoais, planetas distantes, cujo movimento de sair do grau é muito lento. Plutão, que é muito distante, Netuno, Urano, são planetas bem distantes no sistema solar, mas que eles estão sempre andando e eles vão mexendo com o inconsciente coletivo. Saturno e Júpiter já são mais próximos, até visíveis a olho nu. Mas olha quem está envolvido, e mais os nodos que trabalham com karma, com dharma, com tikkun, o que eu vim fazer na vida, o que eu posso arrumar. Então, esse período é um período
que a humanidade está tendo a oportunidade de crescer ou não. Isso. E aí a sensação é, a princípio, de caos, de confusão. No meio disso, você tem que encontrar a sua prática, o seu eixo pessoal. E não acreditar que o mundo está desmoronando. Fazer a sua parte, eu acho que é a principal mensagem desse momento, né? Bem, então, vamos fechar hoje? Vamos fechar. Tá bom, depois a gente volta com novas informações. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada, Alexandre. Ok, tudo de bom. Beijo grande.